Olá, queridos amigos, queridas amigas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, sabedoria e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 22 de fevereiro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título O Conflito Cósmico, que é esta lição aqui, meus amigos. O conflito cósmico. E a lição que nós veremos durante essa semana, que é a lição de número 9, ela está baseada nos livros de Gênesis capítulo 3, Mateus capítulo 13, Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 12, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, Mateus capítulo 4 e o livro de João capítulo 8. Amigos, nós estamos assim em um mundo numa grande aflição, porque existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que lutam pela supremacia. E existem apenas dois lados, né, nesse grande conflito. E de que lado você está, meu amigo? Essa é uma escolha que todos nós devemos fazer, que terão consequências eternas, porque a vida e a morte elas são literalmente eternas. E hoje Satanás ele age de todas as formas nesse mundo que nós vivemos, e ele se faz assim como um criminoso que se esconde a sua verdadeira identidade através de muitas doutrinas de engano, de falsidade, que eles querem que você acredite que ele, Satanás, não existe. E ele continua cometendo crimes e continua culpando realmente a Deus por todas as coisas que acontecem, como crimes, né, acidentes, de todas as formas, violência. Mas as Sagradas Escrituras, ela é bem clara e prova a existência de um ser pessoal chamado Satanás. E como nós estamos realmente nesse mundo, nós estamos em um grande conflito cósmico, né, entre o bem que é Deus e o mal que é Satanás. E isto é o ponto central das Sagradas Escrituras, mencionando realmente esse grande conflito e com a participação direta, né, de seres celestiais do mal, que eles se rebelaram contra o Criador do Universo lá no céu, que foram influenciados por um outro que se rebelou, que foi Lúcifer, e que eles atuam diretamente nas nossas vidas hoje, porque é um jogo de poder. E esse conflito ele começou lá no céu, quando a quarta pessoa da hierarquia, que comandava realmente inúmeros anjos, chamado Lúcifer, que ele queria estar acima do grandioso Deus, que ele mesmo disse que eu subirei acima das nuvens dos céus e serei mais poderoso que o Criador. E Deus quer ser adorado em espírito e verdade, e como único Deus e Senhor. E Satanás, com ciúmes, ele queria ser adorado, e ele provocou essa guerra no céu, induzindo uma terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus, que fala lá em Apocalipse 12, 4. E assim, após
esta rebelião, Satanás, foi expulso do céu, juntamente com um terço dos anjos do céu, e eles foram lançados aqui para a terra. E após a expulsão do céu, Satanás trouxe essa rebelião aqui para a terra e passou a enganar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ali no Jardim do Éden. E a queda de nossos primeiros pais foi resultado direto da obediência deles ao mandamento divino, onde Deus havia instruído ao casal do Éden a não cometer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, advertindo-os de que, se o fizessem, morreriam, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas Satanás, de uma forma de uma serpente, onde ele aparece numa atuação mediúnica, né? Onde uma cobra começou a falar, que chamou a atenção de Adão e Eva, que nunca tinham visto, né, uma cobra falar. E a cobra também, ela era um animal muito bonito, né, na época, que voava. E Adão e Eva acabaram sendo iludidos, né, pelas falas, a mente do inimigo, e da beleza que aquela cobra representava, e acabaram pecando. E o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou um verso para memorizar, mostrando a punição que Deus deu para Satanás, conversando com ele propriamente. Que Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui Deus diz diretamente para Satanás e dá a sentença para ele, que ele, Deus, colocaria uma inimizade entre ele Satanás, e os descendentes de Eva, ou seja, entre os descendentes de Satanás e os descendentes dessa mulher também, que era Eva. E profeticamente aqui, mulher não se refere a Maria, como muitos pensam, né? Mas sim a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja. E assim, esse versículo, ele aparece como a primeira promessa messiânica dada por Deus para Adão e Eva, sendo que a inimizade da serpente ou Satanás e a descendência de Eva que levaria o conflito até a morte, no qual o descendente da mulher, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente. E isso ocorreu quando Cristo completou a sua obra de redenção, morrendo na cruz do Calvário, salvando a humanidade do pecado e da morte eterna. O conflito cósmico, né, entre o bem e o mal não se limita apenas à Terra somente, mas envolve todo o universo. E a rebelião de Satanás levantou questões assim profundas sobre o caráter de Deus, a justiça de suas leis e a legitimidade do seu governo. Para nós entendermos melhor esse conflito e nós lermos ali no livro de Jó, ali está a prova da maldade de Satanás, que está bem clara nesse livro de Jó, onde oferece para todos nós uma visão reveladora de como desenrola realmente a ação de Satanás, onde ele machuca fisicamente a Jó, emocionalmente e espiritualmente, coloca doenças, mata os filhos de Jó e acaba com todos os bens e coloca dúvidas sobre o caráter de Deus. E tudo isto, Satanás pediu a permissão para Deus. Por isso você vê que Satanás existe realmente. E o conflito não é apenas espiritual, mas também físico, de natureza jurídica e moral, centrado nas questões de lealdade e justiça.
E o campo de batalha desse grande conflito é justamente na mente humana, onde cada pessoa decide a quem servirá, a Deus ou a Satanás. De uma perspectiva bíblica, esse tema do conflito cósmico, segundo o qual o diabo e seus anjos se opõem ao reino de Deus, não é algo que nós podemos ignorar, porque é muito presente nos dias de hoje, nos acontecimentos que nós vemos, sem perder muito do que tratam, né, as narrativas bíblicas. Os evangelhos, eles estão muito repletos de todas as referências claras das ações do diabo e seus demônios, que se opõem claramente a Deus e levam muitas pessoas ao engano através de doutrinas falsas que agem no mundo hoje. E o conflito cósmico, ele afeta diariamente todas as pessoas como um universo todo. E Satanás tenta usurpar a adoração devida a Deus que ele quer para ele. E dentro dessas doutrinas ele exige essa adoração e faz com que essas pessoas adorem ele. Mas ele será derrotado no fim que se aproxima na grande volta de Jesus. E o que nós vemos assim, né? Que esse conflito ele realmente atua em todas as pessoas. E na lição dessa semana nós falaremos com bastante detalhes sobre este conflito cósmico, onde nós aprofundaremos bastante e bastante com detalhes, focados em 3 pontos assim bastante importantes, e sendo o primeiro que nós veremos e estudaremos é sobre o conflito cósmico, que ele não é uma batalha entre 2 poderes oponentes, né? Esse conflito gira em torno de uma perfeição moral do caráter de Deus que está em jogo, que nós estudaremos bastante durante essa semana. E o segundo ponto é que o conflito cósmico ele envolve o povo de Deus e todo o universo, e que todos sentirão os efeitos hoje, né? E vemos sentido toda a ação desse conflito espiritual, e que nós abordaremos assim com bastante profundidade na semana, nesse ponto. O terceiro ponto é que a resolução do conflito cósmico ele não poderia ser prematura, porque ele chegará o dia em que Deus finalmente destruirá o mal, e assim nós veremos de qual é a forma que Deus fará isto, onde nós estudaremos e abordaremos com detalhes sobre este grande assunto. E nós veremos outros mais assuntos, como compreender que o mal, como o mal existe no mundo, como o mal apareceu no mundo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 até 27. E também veremos como Jesus esclarece esse conflito, né? A existência desse conflito, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 28 a 40. Mas qual a origem do conflito na Terra? Como ocorreu isto? E que as palavras de Deus revelam as condições do mundo quando ele acabou de criar, quando Deus terminou a criação. Qual foi as palavras para nós vermos a diferença? Isso nós estudaremos na semana e veremos essa resposta que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E também veremos como ocorreu a queda deste querubim chamado Satanás, a 4ª pessoa na hierarquia do céu. Como ele foi cair? O que levou a ele cair? A resposta está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até 19, e também em Êxodo 25, versículo 19 e 20. Abordaremos também o que a Bíblia revela sobre o conflito entre Cristo e Satanás. O que a Bíblia fala de pontos importantes
que é realmente para nós entendermos? A resposta está lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 até 11. Como é o caráter do diabo e quais são as suas estratégias? Você saberá em estudos diários aprofundados, detalhados, que está lá em João capítulo 8, versículo 44 e 45, e também em Apocalipse 12, versículos 7 até 9. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras e entenderá perfeitamente como foi originado esse conflito cósmico lá no céu e por que aconteceu isso. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que ele, Jesus, deu os sinais para todos nós, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, e ele, ao voltar a esse mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de lá onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, você estará no céu. E você participará da grande bodas do Cordeiro Jesus. Já imaginou? E sabe o que vai acontecer, meu amigo, minha amiga? Você terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.